Oi pessoal, tudo bem? Já vamos chegar aqui com a nossa super live desses 132 anos da abolição da escravatura. Esse é o nosso tema de hoje, 132 anos da Lei Áurea. Então, um tema super importante. A gente falar sobre a abolição da escravatura no Brasil é a gente falar sobre um movimento que ainda não terminou, né? Nós ainda temos muitas pessoas que vivem em condições análogas à escravidão e todos os meses o Ministério do Trabalho mostra alguma ação dos fiscais que desmantela fazendas que ainda usam trabalho análogo à escravidão, empresas. Então essa ainda é uma realidade. Falar da abolição da escravatura também é falar de um processo histórico que ainda não está completo. O processo da abolição da escravatura, ele não foi concluído, né? Então, nessa nossa live de hoje, a gente vai trazer esse tema super importante. Eu peço para você que está assistindo dar uma curtida e chamar os seus amigos para assistirem, porque esse é um tema para o Enem, é um tema que sempre cai nas provas de vestibular e cai nas provas escolares também, não é? Primeira coisa que a gente fala sobre a abolição da escravatura é que ela foi uma conquista tardia aqui no Brasil. Demorou muito para a abolição da escravatura acontecer. O Brasil é um dos últimos países, aqui no Ocidente, ele é o último país a encerrar esse fenômeno histórico, o que demonstra um certo conservadorismo da nossa elite. A elite brasileira era uma elite escravista, né? Era uma elite ligada à propriedade de escravos. A própria independência do Brasil ela aconteceu por um acordo, né? Um acordo histórico. O Brasil se tornaria independente, a elite brasileira apoiaria a independência, desde que se mantivesse um governo monárquico, ou seja, nós seríamos governados pelo filho do rei de Portugal, que era a nossa metrópole, né? E desde que nós tivéssemos a manutenção da escravidão aqui no Brasil. Então, o Brasil colonial é marcado pela escravatura. Os escravos foram a principal mão de obra dos canaviais, da produção do ciclo do açúcar no Brasil. Depois do ciclo do açúcar, os escravos vão ser a principal mão de obra na extração de ouro da época da mineração e também da extração de diamantes que aconteceu aqui no Brasil. O professor Marcelo está aqui presente, obrigado pela presença, Marcelo. Hoje o nosso tema é abolição da escravatura, nesse aniversário de 132 anos de um processo que ainda não se concluiu. E eu estava dizendo que o Brasil foi fundado em cima da escravidão, não é? Primeiro dos canaviais, depois nas minas de ouro e diamante, e depois que o país se torna independente, a mão de obra escrava vai ser usada na produção de algodão e na produção de café. Café que vai ser o principal produto de exportação do Brasil durante muitos anos, né? Então, a escravatura ela foi um elemento de fundação do Brasil. A gente precisa entender que a abolição da escravatura não foi um ato de bondade da princesa Isabel. É verdade, sim, que a família imperial brasileira tinha uma simpatia com a abolição. O próprio imperador concedia muitas cartas de alforria. O próprio imperador, ele como pessoa, era um homem contrário à escravidão, não possuía escravos em suas propriedades. A princesa Isabel e o marido dela, o Conde d'Eu, também eram visivelmente contrários à escravidão. Mas se a gente ficar pensando na abolição como um ato de bondade, a gente vai se esquecer da longa luta abolicionista que a gente vai viver no Brasil. Desde a época dos quilombos, né? O quilombo dos Palmares e vários quilombos que se espalharam pelo Brasil foram elementos de resistência à escravidão. Essa Lei Áurea, ela é resultado de uma luta longa
que teve envolvimento popular e que foi a principal causa discutida durante o Império Brasileiro. A gente pode dizer que a luta pela abolição da escravatura foi a primeira grande questão a ser resolvida pela sociedade brasileira. A sociedade brasileira, pela primeira vez, vai se entender como uma nação, como um país, e pela primeira vez nós vamos ter uma divisão de opiniões entre a população nacional brasileira. Então, o movimento abolicionista precisa ser estudado para a gente compreender a Lei Áurea. Primeira coisa que a gente tem que saber é que havia resistência dos escravos. Toda vez que um escravo praticava capoeira escondido, ele estava resistindo. Toda vez que uma escrava abortava o seu bebê, ela era um gesto de resistência, porque ela não queria dar à luz mais um escravo, né? Toda vez que o escravo fugia, ou montava um quilombo, né? Ou praticava sua religião ancestral, que são as religiões de matriz africana, ele praticava um gesto de resistência. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Os primeiros a lutarem pela abolição da escravatura foram os próprios escravos. E aí, para uma prova, você tem dois exemplos essenciais. Primeiro exemplo, você vai pegar o Quilombo de Palmares. Zumbi dos Palmares é considerado o herói da abolição por todos os membros do movimento negro, tá? Do movimento de defesa dos direitos dos negros no Brasil. Então, Zumbi dos Palmares. Mas você vai ter outros movimentos que têm um forte envolvimento da população negra. É o caso da Conjuração Baiana de 1798. A gente teve a Inconfidência Mineira em Minas Gerais em 1789 e 9 anos depois, em 1798, a gente tem a Inconfidência Baiana, que a gente chama de Conjuração Baiana. Conjuração e inconfidência são praticamente a mesma coisa, ok? Essa Conjuração Baiana quase não entra nos nossos livros de história. Por quê? Porque enquanto a Inconfidência Mineira foi um movimento das elites, a Conjuração Baiana foi um movimento popular. Enquanto a Inconfidência Mineira pretendia manter a escravidão, a Conjuração Baiana propõe o fim da escravidão, né? Então, pode colocar aí como um marco de resistência a Conjuração Baiana em 1798. Outro marco de resistência importante foi a Revolta dos Malês, em 1835. Os malês eram escravos negros capturados na África, que já havia se convertido ao islamismo. Então eles são escravos islâmicos, não é? E esses escravos islâmicos tinham uma característica que os diferenciava de outros escravos. Eles sabiam ler e escrever. Então eles tinham uma certa facilidade em se comunicar e se organizar, né? Vocês sabem que a maioria dos escravos era analfabeta, né? Por isso que hoje a maior parte dos analfabetos brasileiros estão entre a população negra, porque analfabetismo também pode ser uma herança familiar. Geralmente filhos de pais que têm nível superior também têm nível superior. Mas filhos de pais que não têm nível superior, não têm. E filhos de pais analfabetos têm mais chance de serem analfabetos. Então, a maioria dos escravos brasileiros era analfabeto, não podia estudar, a lei não permitia. Depois eu até falo mais sobre isso. Mas os malês sabiam ler e escrever porque eram islâmicos e tinham sido alfabetizados. Então, eles vão fazer uma grande revolta na cidade de Salvador em 1835. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês tenham em mente. Quem começa a luta pelo fim da escravidão são os próprios negros, ok? São os escravos. Aí, a partir de 1850, o Brasil passa a ter uma série de pressões internacionais. A Inglaterra vai soltar uma lei chamada Bill Aberdeen. Essa Bill Aberdeen permitia à Marinha Britânica interceptar navios negreiros. A Inglaterra se achava xerife do mundo no século XIX, era o país mais poderoso da Terra, e a Inglaterra era contra a escravidão, não por motivos humanitários, tá, gente? É porque
países com escravidão não tinham trabalho assalariado e consumiam menos produtos industrializados produzidos pela Inglaterra, né? Então esse era um ponto. Segundo ponto é que a Inglaterra entendia que manter a escravidão era mais caro do que pagar um trabalhador assalariado. O que é verdade, depois eu vou explicar isso também, tá? Bem, então, a partir dessa pressão britânica, o Brasil também vai proibir o tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz. A partir da proibição do tráfico negreiro, nós vamos ter uma série de conquistas lentas e graduais. Nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, em 1871, todo filho de escravo seria considerado livre, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. Então, antes da Lei Áurea, vocês vão lembrar de 3 leis importantes, tá? Essa aula é para o Enem e é para o PAS 2, especialmente, tá? Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro, trazer escravos do continente africano para cá. Isso faz com que a quantidade de escravos comece a cair no Brasil a partir da década de 1850, ok? A partir de 1870, nós vamos ver a construção de um movimento social, não só feito pelos negros, mas também feito pelos negros, mas que vai envolver pessoas de classe média urbana, vai envolver pessoas com nível superior, que tinham estudado no exterior. É o movimento abolicionista. Esse movimento abolicionista vai fazer surgir 2 leis. Lei do Ventre Livre, 1871, e Lei dos Sexagenários, 1885. Ventre livre, filho de escravo não será mais escravo. Sexagenários, ao completar 60 anos, todo escravo será libertado. Pessoal, essas leis eram absurdas, né? Primeiro porque o filho do escravo, ele era o quê? Ele era uma criança com um pai escravo, né? Então, geralmente, ele continuava morando na fazenda e sendo tratado como escravo, porque senão ele iria passar fome, né? Ele não teria nenhum tipo de manutenção. Ele não poderia mais ser vendido, ele ficaria ali na fazenda até ficar maior de idade e ir compor essa horda de desempregados miseráveis das cidades do Brasil e das fazendas da época, né? Seria uma pessoa que provavelmente cairia no mundo dos fora da lei, no mundo da miséria, no mundo das primeiras favelas, né? E a lei dos sexagenários era um absurdo, porque a expectativa de vida na época não chegava a 50 anos de idade. A expectativa de vida de um senhor, um homem branco, não era 50 anos. A expectativa de vida de um escravo era 28 anos. Um homem de 60 anos era muito idoso. Para vocês terem uma ideia, eu recebi recentemente uma notícia de jornal da década de 1910, quer dizer, mais de 20 anos depois da abolição da escravatura, falando que um bonde tinha atropelado uma velhinha de 49 anos. Imagina uma pessoa com 49 anos hoje, está no auge da vida profissional, tá no auge da sua produtividade. Na época, alguém com 40 anos de idade já era um velhinho, né? Já estava acabado, digamos assim. Então, libertar um escravo maior de 60 anos significava, no fundo, liberar o senhor de escravos dos custos daquele escravo já velho e que não produzia mais, né? Então, essas leis que vieram antes da Lei Áurea eram leis muito desumanas. Bem, a gente precisa dizer que vão surgir a partir de 1870 as associações abolicionistas. E essas associações são fundamentais para que o Brasil comece a pensar na abolição da escravatura. Então, para a abolição da escravatura, nós já temos 3 elementos. A luta dos negros, a resistência, não é? A pressão internacional da Inglaterra com o Bill Aberdeen, que permitia à Marinha Britânica interceptar navios negreiros que estivessem atravessando o Atlântico trazendo escravos para a América, né? E
o abolicionismo, o movimento abolicionista. Esse movimento abolicionista vai atingir a política. Então o Brasil vai começar a eleger deputados e senadores abolicionistas. O Brasil vai começar a ter entre os seus intelectuais pessoas que defendiam a abolição da escravatura. Aí nós vamos ter, por exemplo, o engenheiro André Rebouças. Quem já ouviu falar do túnel Rebouças em São Paulo? Pois é, era um engenheiro negro. Ele era um homem que teve a bolsa de estudos paga pelo imperador Dom Pedro II, então formou-se engenheiro, ele era negro. Ele frequentava os bailes da família imperial. Ninguém tirava ele para dançar. A única pessoa que tirava André Rebouças para dançar a valsa era a própria princesa Isabel, né? Então ele sempre dançava nos bailes com a princesa Isabel. Ele é um grande abolicionista, né? Um engenheiro negro com a bolsa de estudos paga pelo imperador. Nós temos Luiz Gama, José do Patrocínio, fundamental, né? Joaquim Nabuco, Castro Alves. E nós temos até abolicionistas mais discretos, mas que eram abolicionistas, como é o caso de Machado de Assis, uma pessoa que hoje que era mestiço, né? Ele tinha uma ascendência escrava e portuguesa, ele era misturado, mas a pele dele era bem escura, né? Então, esse movimento abolicionista começa a ganhar apoiadores, né? Entre 1878 e 1885, nós tivemos 227 sociedades abolicionistas no Brasil. Olha que interessante isso. Então, eram muitas sociedades abolicionistas. Outra coisa que vai acontecer também é a atuação dos abolicionistas na justiça, né? Havia advogados que defendiam o fim da escravatura e que entravam nos tribunais contra os senhores de escravos quando os senhores de escravos maltratavam o escravo demais, colocavam condições de trabalho muito degradantes, né? E quando esse senhor de escravos tinha um escravo que não estava registrado adequadamente com a sua matrícula de escravo, então eles iam lá e tentavam libertar esse escravo na justiça, né? Isso era uma parte do movimento abolicionista. Então o movimento abolicionista teve uma ação jurídica. Teve também uma ação no jornalismo. Muitos jornalistas vão se tornar abolicionistas e vão nascer jornais que dedicavam-se absolutamente à abolição. Tinha um jornal chamado A Abolição, tinha um jornal chamado 89, tinha o jornal A Liberdade, Amigo do Escravo, Gazeta da Tarde. Esses eram jornais que defendiam a abolição da escravatura. E aí nós temos outro ponto que eu acho que é essencial a gente falar aqui, porque pode cair nas provas do PAS 2 e do Enem, tá? O movimento abolicionista agia de forma legal. Elegia deputados, tinha matérias jornalísticas, né? O movimento abolicionista fazia ações jurídicas, mas o movimento abolicionista também agia de forma ilegal, ou seja, era um movimento que também tinha uma parte clandestina, né? Então, nem sempre o que é legal é moral. Ter escravos era legal na década de 1880, mas isso era imoral. Então, muitos abolicionistas vão se radicalizar e vão começar a tomar atitudes mais brutais, né? Atitudes mais duras. Eles vão sequestrar escravos, né? Então o senhor estava embarcando escravos que ele tinha vendido, esses abolicionistas entravam, libertavam esses escravos e fugiam, né? Organizavam levantes armados de escravos, ofereciam recursos para que os escravos se insuflassem em diversas fazendas, né? Então, nós temos também uma ação ilegal. O abolicionismo é um movimento que nasce a partir de 1850, que vai agir dentro da legalidade, mas que também vai pressionar o governo imperial fora da legalidade. Aqui é importante a gente dizer uma coisa. Muitas vezes, quando esse movimento abolicionista agia ilegalmente, eles eram processados nos tribunais, né? E aí eles perdiam causas. Muitas vezes essas causas chegavam até a família imperial
e se ela pudesse dar pitaco, ela apoiava o movimento abolicionista. É muito importante a gente lembrar que o papel da família imperial nesse movimento foi um papel dúbio, porque se você pegar Dom Pedro I, que é o primeiro imperador do Brasil, lá na década de 1820, ele é um escravocrata, né? Aí você vai ter o filho dele, Dom Pedro II, que ao longo do tempo, desde criança, vai se tornando abolicionista. É errado a gente imaginar que o Império Brasileiro era absolutista. Não, no Brasil imperial nós tínhamos o parlamentarismo, ok? O imperador, embora tivesse muita influência por exercer o poder moderador, ele não tomava decisões sem a aprovação da Câmara e do Senado, ok? Então isso é importante de vocês lembrarem. O maior grupo de abolicionistas, né, foi a Confederação Abolicionista, criada por André Rebouças e por José do Patrocínio. Eles, em 1883, exigiram uma abolição ampla e restrita, imediata, sem indenização para os senhores de escravos. Esse é um ponto que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Essa questão da indenização, tá? Os senhores de escravos se achavam no direito de receber uma indenização caso fosse feita a abolição da escravatura. Bem, à medida que os movimentos abolicionistas cresciam, né, os escravos se sentiam encorajados a se rebelar. Então nós vamos ter fugas coletivas constantes, né, nós vamos ter várias rebeliões, nós vamos ter até mesmo assassinatos de famílias proprietárias de escravos nas fazendas, né? A senzala se rebelava, invadia a Casa Branca e matava os senhores, né? Muitas vezes os escravos fugitivos fugiam para cidades para se misturar na multidão de negros e não serem reconhecidos, né? Tem uma história que merece ser lida, que é o livro O Cortiço. O livro O Cortiço é muito importante na literatura brasileira. Ele conta uma história de um homem que vai se enriquecendo e que era um homem branco e que era amaziado, né? Era juntado, como a gente diz hoje, com uma escrava, ex-escrava chamada Bertoleza. E ele vive a vida inteira com essa escrava, ex-escrava, né? E ele sabia que ela era uma escrava fugitiva, que estava escondida, né? Então, quando ele decide se separar dela para fazer um casamento com uma mulher branca, ele denuncia essa mulher que tinha vivido com ele a vida inteira para a polícia e ela é presa, né? Porque ela era uma escrava fugitiva. Então, compensa muito você ler esse livro, O Cortiço. É um livro maravilhoso, muito legal, não é aqueles livros chatos, tá? É um livro assim que chama muita atenção. Aqui a professora Geli, eu acho que é isso, né? Ela está dizendo, ó, compreender as origens da manifestação artística capoeira faz pensar sobre a construção da identidade de um grupo e suas relações com o ambiente. É a matriz 2, é a matriz do PAS 2, tá? Ela está lembrando aqui. Pessoal, eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário sobre essa postagem da professora, tá? Todas as expressões culturais dos negros foram criminalizadas no Brasil, tá? Por quê? Porque uma das formas de você dominar um povo é você dominar ideologicamente e culturalmente esse povo. Então, quando você escraviza um povo, esse povo começa a se rebelar. Quando você começa a convencer esse povo que ele é inferior, essas rebeliões vão caindo. Então vamos lá. A religião de matriz africana é criminalizada? Os orixás, que são considerados os deuses das religiões africanas, são chamados de demônios pela religião cristã? Os terreiros foram criminalizados durante muito tempo, né? Então essa é uma forma de domínio cultural. Você diz que a religião do povo dominado é uma religião inferior. E, se possível, você demoniza essa religião, tá? A música dos negros
foi criminalizada? Foi criminalizada. O próprio negro foi criminalizado logo depois da abolição da escravatura com a lei de vadiagem. Pessoas desempregadas que fossem pegas na rua sem fazer nada podiam ser presas. Qual era a maior parte dos desempregados brasileiros? Eram os ex-escravos, né? A capoeira foi criminalizada porque era considerada uma luta perigosa, mortal dos negros, né? E era também uma forma de socialização dos negros. Quando eles faziam uma roda de capoeira, para dançar capoeira, eles se socializavam. E quando você tem um povo oprimido, que dialoga, que se socializa, esse povo também se organiza para resistir. Não é à toa que eu falei para vocês sobre a revolta dos malês em 1835, que só foi possível porque os malês sabiam ler e escrever e conseguiam trocar bilhetes clandestinamente para organizar a rebelião, ok? Então, essa matriz do PAS 2, a professora Gelli está aqui nos brindando com sua participação. Ela diz, o surgimento dessa manifestação, quer dizer, a capoeira, né, exige a análise da condição social do povo negro no Brasil durante a escravidão e depois dela. Então, durante a escravidão, você criminaliza tudo que vem dos negros, né? Ser negro é feio, cabelo de negro é cabelo ruim, serviço de negro é serviço ruim. Você já deve ter ouvido alguém falar serviço de preto, né? Você já deve ter ouvido falar que a capoeira era proibida até o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é quem vai autorizar a capoeira já na década de 1930, né? A música que se origina da música negra vai ser uma música proibida no Brasil, vai ser uma música fadada à exclusão social. E aí nós vamos ter também Getúlio Vargas trazendo essa música de origem negra para a legalidade, quando ele legaliza, quando ele transforma o samba no ritmo nacional. E o samba é derivado de vários ritmos negros, né, originados nas senzalas. Então, é claro que depois de 388 anos de escravidão, a gente vive ainda as consequências dessa escravidão. Quando a gente pensa, por que tem que ter cotas, né, para negros? É porque nós só temos 132 anos de liberdade contra 388 anos de demonização do negro, de inferiorização do negro, né? Ainda causa espanto quando uma mulher negra ganha o concurso de Miss Universo, né? As pessoas ainda não conseguem dizer que uma mulher negra é bonita. Elas dizem, é uma negra bonita. Não, é uma mulher bonita, não é? Então, a herança dos 388 anos de escravidão foi uma herança muito pesada para o Brasil. Mas, continuando a falar aqui sobre o movimento abolicionista, né? Nós vamos ter, no Rio de Janeiro, a formação do Quilombo do Leblon. E esse Quilombo do Leblon, ele vai criar um símbolo do movimento abolicionista, que é a camélia branca, né? Os abolicionistas brasileiros, eles vão usar essa flor como um símbolo do seu engajamento à causa abolicionista. A camélia branca vai ser esse símbolo. E é interessante que já à beira da abolição da escravatura, nos cortejos imperiais, nos quais a carruagem da princesa Isabel passava, as pessoas se juntavam e jogavam camélias brancas na carruagem da princesa, né? Então, nós vamos ter esse movimento abolicionista ganhando cada vez mais amplitude no cenário nacional. Alguns escravistas, né, ou escravocratas, tiveram muita repercussão na época também. Um dos escravocratas mais famosos e que muitos de vocês vão conhecer é o José de Alencar, que foi um grande escritor, escreveu livros muito importantes da literatura brasileira, né? E José de Alencar, ele é um dos maiores representantes do romantismo brasileiro na prosa, né? E ele era um escravocrata, ele defendia a manutenção da escravidão no Brasil, um homem rico vindo da província do Ceará, né?
Então, assim como a gente tinha um Castro Alves abolicionista, dentre os grandes escritores, né, a gente tinha aí um José de Alencar escravocrata também entre os grandes escritores. Bem, à medida que o abolicionismo ia ganhando força, né, a situação ia saindo do controle. A própria família imperial brasileira, muito pressionada pelos governos europeus, já não mostrava compromisso com a manutenção da escravatura, né? E então, completamente sem opções, a família imperial vai abolir a escravatura no dia 13 de maio de 1888, né? Havia um medo na família imperial de que a abolição da escravatura causasse uma guerra civil. Então, quando a gente diz que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravatura, a gente precisa entender o porquê, né? É porque a economia brasileira estava baseada na escravatura. A economia brasileira e a elite brasileira eram completamente atreladas a essa escravatura. Foi necessário deixar a escravatura ir morrendo sozinha. Quando a gente fala da abolição, que é a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, a gente está falando de uma lei que apenas oficializou uma situação que já era uma realidade. A província do Ceará, por exemplo, a mesma do José de Alencar, já tinha abolido a escravatura. Várias províncias brasileiras já tinham deixado de usar escravos. Os novos fazendeiros do café da província de São Paulo já não usavam mais escravos, né? Então, a Lei Áurea, ela é o ápice de um longo processo de abolição, né? A abolição da escravatura pela Lei Áurea consolida uma realidade que já existia no Brasil. Se a Lei Áurea fosse feita antes, era provável que o Brasil vivesse uma guerra civil, assim como viveu os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão abolir a escravatura na década de 1860. E lá, a abolição da escravatura levou à maior guerra civil da história do país, né? A Guerra de Secessão, que vai durar 5 anos. Vai opor os estados do norte, que eram industrializados e usavam mão de obra assalariada, contra os estados do sul, que eram agrícolas e usavam mão de obra escrava. Então o Brasil, que era um país com a mesma dimensão territorial dos Estados Unidos, tinha medo que o mesmo acontecesse aqui, né? Então a demora em abolir a escravidão no Brasil tem a ver com o temor da família imperial de que explodisse aqui uma guerra civil, assim como tinha acontecido nos Estados Unidos. E aí nós vamos ver no meio dessa guerra a chamada emancipação, é assim que os norte-americanos chamam a abolição deles, né? Emancipação dos escravos, feita pelo presidente Abraham Lincoln, né? Bem, os líderes desse movimento abolicionista, eles precisam ser relembrados, né? Hoje é uma data que a gente lembra muito da personagem da princesa Isabel, porque ela é que assina a Lei Áurea e ela é chamada de a Redentora, tá? Muita gente do movimento negro não gosta disso e desconhece o papel da princesa Isabel. A gente não deve radicalizar, tá? A princesa Isabel não é a autora da abolição. Ela assinou a Lei Áurea e tornou oficial. Mas a abolição é fruto de um processo de conquista dos próprios negros. A princesa Isabel aderiu ao movimento abolicionista? Sim. O marido dela também? Sim. O Conde de Deus, sim, tá? Mas também o exército brasileiro, desde a Guerra do Paraguai. O próprio Duque de Caxias, né, que era senhor de escravos, depois da Guerra do Paraguai vai se tornar um abolicionista. Então você tem o papel das Forças Armadas, né? E você tem o papel de líderes que vão criar todo o arcabouço intelectual do abolicionismo. Então você tem aqui o Luiz Gama, que foi vendido como escravo pelo próprio pai, né? E que depois que ele se tornou, depois que ele conquistou a liberdade, ele se tornou um advogado, um rábula, né? Rábula é um advogado que não era formado em direito, mas isso era permitido no Brasil, você ser advogado sem ter um diploma de advocacia, porque você conhecia bem as leis, né? E se tornou jornalista também. Então Luiz Gama
é considerado o patrono da abolição da escravatura no Brasil. Então esse nome vocês têm que lembrar. Outro nome importante é Joaquim Nabuco. Ele vai buscar o apoio dos europeus à causa abolicionista brasileira. Ele vai defender a abolição da escravatura com uma reforma agrária. Então Joaquim Nabuco, ele é o cara que vai dizer o seguinte: não adianta libertar os escravos, eles vão se tornar uma população miserável, uma população sem renda, eles vão povoar a cidade de pobreza. É preciso fazer a abolição da escravatura junto com a reforma agrária, tem que dar terras para os negros, não é? Agora olha que interessante, daqui a pouco eu leio aqui do Macedo Alves o que ele está falando, tá? Isso aqui, o Macedo está lembrando da pressão, é o Samuel que está aqui, né? Estou vendo a fotinha aqui. Ele está lembrando que a pressão inglesa foi muito importante, que os ingleses proibiram até mesmo negociações da Inglaterra com países que usassem mão de obra escrava. Então o Brasil estava pressionado por todo mundo. Eu já falei aqui, Samuel, sobre essa pressão internacional sobre o Brasil. Bem, vamos lembrar aqui do Joaquim Nabuco, que ele vai ter uma visão à frente, e muitas cartas da princesa Isabel a alguns amigos mostram que ela era sensível a essa pauta do Joaquim Nabuco, que ele dizia assim: não são senhores de escravos que têm que ser indenizados, tem que ser os escravos. Nós temos que indenizar os ex-escravos, temos que dar terras para os ex-escravos, senão nós vamos formar uma população de milhões de miseráveis no Brasil, né? Cartas descobertas recentemente mostram que a princesa Isabel aderiu a essa ideia. Então o próprio movimento negro está fazendo uma releitura sobre o papel da princesa Isabel, né? Não é que ela seja a figura central, mas eles estão começando a reconhecer a importância dela nesse processo. E alguém me perguntou se a abolição da escravatura significou a queda do império. Eu diria que sim, tá? Porque a princesa Isabel, ao adotar o raciocínio de Joaquim Nabuco, e o pai dela começar a dar atenção a esse raciocínio, o imperador Dom Pedro II, eles começam a fazer uma espécie de poupança nacional, depois da abolição, para indenizar esses ex-escravos, né? Então isso dá para a gente uma releitura da proclamação da República. Se a gente achava que a proclamação da República foi para modernizar o Brasil, com essas cartas descobertas da princesa Isabel, a gente descobre que talvez a proclamação da República não tenha sido para modernizar o Brasil, mas para evitar que a princesa Isabel, ao assumir o trono, indenizasse os ex-escravos, ok? Então isso é uma possibilidade que os historiadores têm estudado, né? Se a princesa Isabel tinha a pretensão de, assim que virasse imperatriz ou imperadora, né, porque ela exerceria o governo e não o marido dela, se ela iria ou não indenizar esses escravos. Importante lembrar que pouco antes do retorno do imperador que estava viajando, por isso que a princesa Isabel que assina, porque o imperador estava na Europa. Então ela é que vai assinar a Lei Áurea, né? É importante lembrar que alguns fazendeiros foram procurá-la no Palácio Imperial para pedir indenização, e ela fica furiosa, ela não aceita, né? Então, se você olhar, a abolição da escravatura ocorre em maio de 1888. A queda do Império ocorre pouco mais de um ano depois, em 15 de novembro de 1889. Ou seja, a elite brasileira considerou uma traição da família imperial ter abolido a escravatura, ou pelo menos parte da elite brasileira considerou assim. Outra figura importante, José do Patrocínio, era um jornalista, foi o fundador da Confederação Abolicionista e fez o manifesto da Confederação Abolicionista. Então, aqui nós temos uma série de líderes abolicionistas importantes de serem lembrados na hora da prova, tá? Pessoal, e as consequências de 388 anos de escravidão? Primeira coisa, primeira consequência, a pobreza.
Imagina que você é uma pessoa que não é dono de nada, nem mesmo da sua própria vida, né? Você é um escravo. Então você não é gente, você é uma propriedade. Você é calculado como parte dos bens de uma outra pessoa. Aí imagina que de uma hora para outra o seu dono deixa de ser seu dono e perde o interesse em te alimentar. Compreende? Se você tem um dono de escravo, esse dono quer proteger a propriedade dele, porque ela vale dinheiro. Então ele dá comida para o escravo, né? Ele deixa o escravo descansar, porque o escravo é dinheiro, né? De uma hora para outra, você deixa de ter o seu dono. E você passa a ser dono de si mesmo, mas a única propriedade que você tem é você mesmo. Para vocês terem uma ideia, como havia muitos escravos alforriados no Brasil, a regra para você saber se um negro era escravo ou era livre, alforriado, era a seguinte: o escravo não podia usar calçados, ele tinha que andar descalço, sempre, né? Então você imagina que de uma hora para outra, no dia 13 de maio de 1888, milhões de pessoas se tornaram livres sem ter sequer uma sandália para calçar, né? O filho desses escravos libertos vão ser ricos ou pobres? Vão ter chance de se alfabetizar? Vão poder participar da democracia? A partir da abolição da escravatura, o Brasil nunca fez leis contra os negros. Nunca. Ao contrário dos Estados Unidos, que tinha leis de segregação racial. Ao contrário da África do Sul, que tinha o apartheid, né? O Brasil não. Mas quando o Brasil diz que só pessoas alfabetizadas podem votar, essa lei indiretamente afeta a população negra? Claro que afeta, né? É lógico que afeta. Então, o Brasil sempre teve uma espécie de racismo disfarçado, velado, escondido, né? É um racismo que está por trás das leis. Você nunca vai ver no Brasil uma lei que fale claramente contra os negros. Nunca. Mas subjetivamente você tem isso, né? Quando se pedia num currículo, né, no anúncio de emprego do jornal, contrata-se vendedora que tenha boa aparência, era para excluir os negros, porque na década de 1910, 1920, ser negro já era considerado má aparência, né? Então, você tem como herança da escravidão a miséria. Você tem como herança da escravidão o analfabetismo. Você tem como consequência da escravidão o preconceito contra as religiões de matriz africanas. Quer dizer, os deuses deles são chamados de demônios pela religião dominante, o cristianismo brasileiro, o catolicismo, depois as igrejas evangélicas, né? Você vai ter um preconceito cultural muito forte, né? Contra a música, contra a capoeira, que só vai ser legalizada a partir do governo de Getúlio Vargas. E aí, com o passar dos anos, nós vamos buscar políticas alternativas para corrigir essa distorção histórica. Então você vai falar, por exemplo, de cotas raciais, né? As cotas raciais, elas têm um objetivo muito simples: mudar a cor da elite brasileira. Você dificilmente conhece um médico negro, né? O Brasil não tem nenhum embaixador negro no Itamaraty até hoje. O Brasil não tem nenhum almirante negro. E se você for olhar, mais de 80% dos membros da Marinha brasileira são negros, mas não há nenhum almirante negro no Brasil, né? Então, essa situação ela vai tentar ser corrigida com leis, né? Com a lei de cotas, ela vem para isso. A lei antirracismo vem para isso. A nossa Constituição de 1988 considera o racismo crime. Ela está na nossa Constituição, um crime imprescritível, né? Então, essas heranças, elas acontecem por quê? Porque o Brasil é um país que viveu mais tempo com escravidão do que sem escravidão. Então, toda vez que alguém te perguntar sobre isso, você vai dizer:
O Brasil teve 388 anos de escravatura e somente 132 anos de liberdade. Então as consequências ainda estão muito vivas. Você quer ver uma consequência que pouca gente para pensar? Quando alguém anuncia que está grávida, primeira coisa que a sogra ou a mãe fala: olha, seu avô tinha olho azul, pode nascer com olho azul. Né? Como se ter olhos azuis ou ter olhos castanhos fosse fazer alguma diferença. Isso é uma herança. Né? Você tem uma busca por branquear a população. Né? Isso começou desde 1870, quando o movimento abolicionista começou a se fortalecer. As pessoas da elite pensaram: olha, o Brasil vai ser um país de negros, nós temos que trazer imigrantes europeus para cá. Então, a partir de 1870, o Império Brasileiro começa a incentivar a vinda de italianos, alemães, ucranianos, pessoas da Europa, para tentar branquear a nossa população. Né? Então, muitas famílias negras, elas buscam casar suas filhas, seus filhos, com pessoas mais claras. Né? Isso é uma herança, porque ter a pele negra significa sofrer uma série de objeções sociais, uma série de limitações. Né? Se você olhar o Congresso Nacional, são poucos deputados negros ali, senadores negros são pouquíssimos, a elite brasileira ela é branca. E quando a gente fala em termos históricos, 132 anos é muito pouco, dá umas 3 gerações completas. Né? Então isso quer dizer que todo mundo que está assistindo essa live aqui provavelmente teve uma bisavó ou um bisavô que foi filho de escravo, né? ou que tem um pai, um trisavô que viveu o tempo da escravidão e que foi perseguido nesse tempo. Né? Olha que interessante aqui, ó, acabei de receber aqui da assessoria, ó, nós temos o primeiro embaixador negro do Brasil, foi nomeado pelo presidente Jânio Quadros, foi Raimundo Souza. Olha que interessante, Jânio Quadros governou o Brasil no ano de 1961. Então olha só, um embaixador negro. Atualmente foi nomeado um embaixador negro, Benedito Fonseca Filho. Olha aqui a gente recebendo uma atualização. Lembrando que o Itamaraty, que forma os diplomatas brasileiros, os embaixadores, estabeleceu cotas raciais no concurso público. Então, o concurso do Itamaraty tem cotas. E essas cotas foram necessárias para essa conquista. O Brasil tem hoje o embaixador negro, Benedito Fonseca Filho. Né? Então, são questões super legais que a gente traz para vocês entenderem que a abolição da escravatura não encerrou o drama da escravatura. Né? O drama da escravatura permanece. Permanece com a manutenção da miséria, com a não indenização dos escravos, porque a monarquia foi derrubada. Né? Alguns estudos apontam que se a princesa Isabel tivesse assumido o trono no lugar do imperador, provavelmente haveria uma indenização, mas que os fazendeiros vão derrubar a família imperial junto com o exército no ano seguinte à abolição da escravatura e vão enterrar essa ideia de indenização. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, tá? Vocês ouviram falar que o presidente Abraham Lincoln faz a abolição da escravatura, né? Abraham Lincoln também se comunica com os líderes negros e pergunta: o que a gente tem que fazer agora que abolimos a escravatura? E os líderes negros dizem: vocês têm que nos dar terras. Então Abraham Lincoln inicia um processo de estatização de terras, né, para dar essas terras para esses ex-escravos. E ele vai ser assassinado no meio disso. Então, se para a reforma agrária norte-americana, para indenizar os negros, Abraham Lincoln foi assassinado, no Brasil a monarquia foi derrubada, né? Então a elite nunca aceitou ceder terras ou indenizar os ex-escravos. Isso aí foi um problema muito sério, né? E o resultado está aí. Se a gente for olhar nos números, né, a maioria da população é mais pobre está entre os negros, a maioria dos analfabetos, a maioria das profissões mais perigosas,
a ampla maioria dos atos de violência ocorre nas populações negras. Os negros se envolvem muito na criminalidade por falta de escolaridade, por viverem nas periferias, né? A professora Gelli está falando de Jango. Não, professora, o Jango sofreu golpe, mas quem nomeou o embaixador foi Jânio Quadros, antes dele. Jango, que era João Goulart, governou depois de Jânio. Quem nomeou o embaixador Raimundo Souza foi o Jânio. O Jânio Quadros governou apenas 7 meses e renunciou também. E aí veio o João Goulart, né? Então, nós temos aí toda essa história. Eu espero que vocês tenham compreendido os pontos essenciais, tá? Exatamente. O Jango era vice do Jânio. É porque os nomes são parecidos, né? Era Jânio Quadros e João Goulart. O apelido do João Goulart é o Jango, né? Por isso que a gente confunde tanto. Mas foi o Jânio que nomeou o embaixador. E aí o Jânio renunciou e o João Goulart assumiu a presidência, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa super live. Uma live importante nesse dia em que a gente comemora 132 anos da Lei Áurea. E a mensagem principal que eu quero deixar para vocês, para todos que acompanharam aqui, para o Matheus, para a professora Gelli, para o Elber, para a Gabriela, para o Elber Faustino, para a Maia, todos vocês que estão nos acompanhando aqui, é que o processo de abolição da escravatura não se encerrou, né? Nós ainda precisamos estudar mais, fazer mais para acabar com o nosso racismo estrutural, né? Para acabar com a desigualdade social que existe e para a gente poder fazer um país mais justo. O Elber está perguntando ali, qual livro de história você indica para estudar a história do Brasil? Espera aí que eu vou pegar ele aqui na minha bibliotecazinha, deixa eu mostrar para vocês. Espera só um minutinho, gente. Tem um livro, eu não estou achando ele aqui agora. Não achei. Deixa eu ver. Bem, eu não achei o livro, mas tem um livro para você entender a história do Brasil de uma forma geral, que chama-se História do Brasil, de Boris Fausto, tá? Só que esse é muito grande. Se você tiver com pressa, você pega o História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, que é o resumo desse maior. Já dá para você entender bem. Se vocês quiserem aprender sobre escravidão especificamente, eu recomendo o livro Escravidão, de Laurentino Gomes. É um livro maravilhoso. Laurentino Gomes já escreveu vários livros incríveis, né? Eu não achei aqui, gente, porque minha estante está uma bagunça, que eu mexo nos livros e não arrumo, tá? Por isso que eu não estou achando. Mas esse livro do Laurentino Gomes, Escravidão, é muito legal. Ele escreveu 1808, 1822, 1889. Esses 3 livros viraram best-sellers de história do Brasil e agora ele lançou Escravidão. Compensa, tá bom? Depois eu vou indicar filmes para vocês, mas isso só na semana que vem, pra gente ter alguns filmes bem legais. Agora eu indico para vocês assistirem 12 Anos de Escravidão, que é um filme maravilhoso, para vocês verem como que o processo de abolição nos Estados Unidos foi difícil, porque o norte aboliu a escravatura e o sul não. Isso acabou levando à Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que é a maior guerra civil da história do país, uma das mais violentas do mundo, tá? Então, filme recomendado, 12 Anos de Escravidão. Tchau, gente! Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu!